se nós buscarmos as obras de Allan Kardec, e eu citei o discurso dele, né, o último, quando ele fala dos laços morais e espirituais, e que é mais importante isso do que todas aquelas características que são das religiões formais. Na época posterior a ele, existia um grande psicólogo americano, que nós citamos no livro, um pragmatista também, William James, que estudou as práticas mediúnicas, mas que ele procurou também dar um outro entendimento. E ele analisou o seguinte, que nós temos uma religião institucional e uma religião pessoal. Então, na sequência dos séculos e nas tradições religiosas, nós estamos afeitos à religião institucional, que tem dogmas, que tem práticas definidas, que tem ritos e que tem hierarquias. Exatamente isso que Paulo combateu. Porque Paulo, sendo doutor da lei, ele falou contra a lei. Ou seja, nada daquilo é necessário e é importante. Dos ritos e das práticas cerimoniais e da busca ao templo. O mais importante é a ação no bem. Isso ele deixou muito claro. E no movimento espírita, é essa a ideia. Mas não nos esqueçamos do seguinte: existe uma grande probabilidade de nós estarmos sendo espíritas pela primeira vez, numa sequência de reencarnações. Então nós trazemos as nossas experiências muito fortes de vidas anteriores. Então nós podemos achar e dar muita ênfase à sede do nosso centro, que é maior, é melhor, é mais importante que a do outro. Nós podemos de repente achar que tem uma sede que teria uma hierarquia, um tipo de uma casa máter sobre as demais. Essas ideias vêm de outras religiões. Não são necessariamente vinculadas aos princípios espíritas. Então, quando Kardec fala em laços morais e espirituais, e Emmanuel tem uma mensagem que nós transcrevemos nesse livro, dizendo que muitos papéis são rasgáveis. Sabe o que é papel rasgável que ele se refere? Os acordos, os acertos, as normas criadas por nós, homens. Então, no movimento espírita, da mesma forma que nós temos uma ação bonita, como nós citamos, mas nós temos também, de certa forma, em muitos setores, uma tendência semelhante à da ortodoxia farisaica do Sinédrio, ao patriciado do Senado romano, à religião extremamente formal da Cúria romana. E nós temos que hoje prestar atenção nesses detalhes, para que a gente possa fazer um movimento espírita aberto a todos. É essa a grande proposta. E quando nós colocamos como subtítulo "Para onde vamos?", nós vamos rapidamente simplificar isso, dizendo que, primeiro, esse livro está estribado na mensagem de Emmanuel, a primeira sobre união e unificação, psicografada em 1948, dedicada a uns congressistas espíritas de São Paulo. Veja o título: "Em nome do Evangelho", citando João, "para que todos sejamos um". Mas o subtítulo do livro: um romancista americano, ele trabalhou uma carta dita apócrifa de Pedro, e que esse livro foi transformado num grande filme épico norte-americano, que alguns aqui acho que escutaram falar, Quo Vadis. Foi lançado em 1951, mas hoje tem DVD, tem na internet, etc. O que diz ali? Quando Roma ardia em fogo, provocada pelo imperador Nero, Pedro quis fugir de Roma pela Via Ápia, acompanhado por um jovem. E de repente ele se assombra quando forma-se na frente dele Jesus. E Jesus se dirige a Pedro e pergunta: "Quo vadis? Para onde vais?" E recomenda para ele que volte e assuma os compromissos dele.
É esse convite que está sendo feito pela espiritualidade para nós agora. Nós voltamos. Nós estamos precisando assumir os nossos compromissos perante a religiosidade real, o contato e a atenção com a humanidade, para que o Espiritismo cumpra o seu papel como Consolador prometido.